Olá pessoal, tudo bem? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do Jornal Nacional na sabatina, promovida pelo telejornal da TV Globo, e por causa disso a gente faz aqui uma análise de sua participação, assim como fizemos no caso de Ciro Gomes, no caso de Jair Bolsonaro. E a primeira coisa que eu destaco é que o Lula no geral foi bem, ele aproveitou bem as oportunidades que teve, falou com a classe média, que é o que ele queria fazer, falou com o eleitor médio e aproveitou ali para colocar suas posições, não ficou preso nem na defensiva como o presidente Jair Bolsonaro ficou, né? Teve até um tom mais leve na entrevista, isso ajudou ele. Agora, também cometeu seus erros e também teve dificuldades. Primeira parte da entrevista, por exemplo, ele estava muito nervoso. Estando muito nervoso, ele não foi o Lula que historicamente consegue convencer as pessoas com uma fala mais suave, com uma conversa de bar, né? Ele no primeiro momento estava muito tenso, até a posição dele na cadeira, o tom de voz mais alto, falando um pouco gritando, isso assusta um pouco as pessoas. Do meio para frente, principalmente depois que saiu do tema corrupção, que rendeu uma boa discussão, dali para frente ele ficou mais à vontade e realmente no final ele já estava numa conversa mais descontraída, falando de futebol, brincando, respondendo com perguntas também para os apresentadores, e isso é positivo. Sobre o conteúdo em si, me parece que o tempo inteiro ele focou nessa classe média, nesse eleitor médio, esse que está no meio do caminho, que ainda não se decidiu, que eventualmente está com outros candidatos, mas pode vir para ele, e ele fez isso como? Tentando reduzir a rejeição ao PT. Então ele faz críticas ali, ainda que envergonhadas, mas faz críticas ao governo chinês, ao governo cubano, evita fazer uma defesa mais ardorosa de países de esquerda autoritária, ele faz uma meia-culpa na questão da economia do governo Dilma, né? Tipo, ó, tivemos erros mesmo e tal, então detectados ali no governo Dilma, eu já falei com ela, eu acho isso, não vamos repetir isso. Também faz uma meia-culpa na questão da corrupção, né? Um discurso mais aberto de que de fato houve corrupção, né? E aí ele faz aquele discurso histórico de defesa de que em meu governo houve investigação, por isso apareceu muito mais, mas sem aquela negativa de que olha, foi tudo armado para que o PT fosse prejudicado. Não, ele saiu da parte dele, né, da questão dele, dizendo que, olha, em certo momento me perseguiram, vamos dizer assim, mas de fato a corrupção existiu, não tem como dizer que não existiu se tem gente que confessou, admitiu o crime e tal. É um discurso mais leve, mais ponderado, para esse eleitorado mais ao centro e para essa classe média sobretudo. Tanto é que ele não fala muito de fome, de miséria, que é um tema que normalmente ele fala, porque o objetivo dele nem eram os mais pobres, mas sim, de fato, a classe média. Agora, um ponto em que ele teve alguma dificuldade e que os bolsonaristas, se tem alguma coisa que os bolsonaristas comemoram dessa entrevista, foi a fala dele a respeito do agronegócio, né? Em certo momento ele deu uma generalizada na questão do agronegócio versus meio ambiente, né? Ele foi inclusive cobrado pela apresentadora Renata Vasconcelos sobre isso, e depois ele tenta fazer um concerto, mas o concerto não saiu tão bem, porque aí ele começa a falar de armas, enfim, se ele queria atingir algum eleitor, algum produtor rural, algum representante do agro, ele teve dificuldades, porque ele não conseguiu separar o que são alguns empresários especificamente do agronegócio em geral, ainda que tenha tentado, né? E com o discurso pró-MST, que ainda que ele diga que o MST não é mais o MST de 30 anos, para esse público que está no meio do caminho, esse é um tema incômodo, né? Não é um tema agradável. Ao dizer, o MST está fazendo um favor para fazendeiros e tal, certamente ele perde pontos com isso. Assim. Mas, no geral, eu não diria que ele perdeu votos, né? É mais provável que tenha ganhado do que perdido, né? Teve uma oportunidade, inclusive, de no final fazer um aceno ao falar sobre as dívidas das mulheres a um eleitorado do Ciro Gomes, porque o Ciro fala muito desse tema, na busca por conseguir resolver essa eleição no primeiro turno, e focou muito na questão da união, falou muito de Geraldo Alckmin desde o início, inclusive depois foi perguntado pelo Alckmin, ele deu até um sorriso, porque ele queria falar disso. O objetivo dele era dizer o seguinte, olha, o Brasil de fato está polarizado, tudo bem, está polarizado, tem um lado, tem o outro, são militâncias igual a torcida organizada, mas tem aí uma turma que não é nenhuma coisa nem outra. E eu estou dizendo que eu tenho um candidato a vice que era um adversário meu, ou seja, eu estou buscando a união, então quem não está num lado nem outro pode vir para o meu lado, porque o meu lado é o lado da união, a gente tem que reconstruir o país e tal. Fez uma crítica ao orçamento secreto, né? E isso tudo foi positivo para ele, para a estratégia dele, né? E sobre o presidente Jair Bolsonaro nem criticou muito, mas fez ali aquela crítica sobre, dizendo que ele era um bobo da corte, que ele não decide nada e tal, e aquilo viralizou de alguma forma na internet. Ainda que não tenha sido, por todo o tempo,
o Lula, que historicamente seduz muito o eleitor, no geral, acho que ele conseguiu, principalmente por estar na frente, superar esse obstáculo, que é sempre um obstáculo, a sabatina do Jornal Nacional, de forma positiva e mais positiva do que o presidente Jair Bolsonaro. E nesse ponto, claro, os petistas estão comemorando demais. Um abraço para vocês e até mais.